Então Paulo é bem claro, diz assim: foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. É interessante porque eu e você recebemos o mesmo ensino agora. Esse ensino ele é atual, é para nós agora. Ele diz assim: é para a liberdade que Jesus libertou vocês. Olha o que ele diz assim: portanto, permaneçam firmes, permaneçam, não sejam envolvidos novamente pela religiosidade, pela lei. Ele diz, permaneçam firmes e não se deixem se submeter novamente ao jugo da escravidão. Permanecer firme na nossa liberdade. Eu não dei essas outras passagens para os irmãos, mas se puder colocar em Gálatas 2, versículo 4. Se puder colocar para nós aí, Gálatas 2, 4. Essa questão foi levantada porque alguns, o que, irmãos? Falsos irmãos se infiltraram em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Isso aqui é antes desse texto que nós estamos lendo hoje. Lá no capítulo 2, ele diz assim: olha, essa questão foi levantada porque tem pessoas se infiltrando em nosso meio, falsos irmãos, tentando fazer com que a gente volte a obedecer a lei, tentando fazer com que a igreja volte a estar debaixo do jugo da escravidão. Olha só, irmãos, que alerta o apóstolo Paulo está dando para a igreja. Então, os irmãos estão sendo alertados para não darem ouvidos àqueles que questionam a sua liberdade. O que você pode, o que você não pode, essas questões. A sua igreja lá pode o quê? Aí você diz: minha igreja pode isso, lá a gente se reúne, pode, isso pode, isso pode. Mas como pode? Eles questionam a nossa liberdade em Cristo. Essas questões estavam sendo levantadas dentre os irmãos. Muitos irmãos já estavam obedecendo a lei novamente. Já estavam indo se deixar circuncidar. Então, a orientação dele é: permaneçam firmes na liberdade que Cristo libertou vocês. E essa é a orientação de hoje. Por isso o tema da palavra de hoje é: firmes na liberdade em Cristo. Nós vamos ser bombardeados por familiares, amigos e outras pessoas que, mesmo sem perceber, ou até mesmo sem querer, vão tentar fazer com que nós venhamos estar indo de volta para o jugo da escravidão. Vamos lá. Olha o que diz aqui no capítulo 5, onde faz parte da nossa leitura hoje. E o versículo 2, ele diz assim: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso vocês deixem se circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Preste atenção: se você se deixar circuncidar, Cristo de nada servirá. A circuncisão é uma pequena cirurgia, né, no corpo. E ela era uma cerimônia da lei. Uma cerimônia da lei. Irmãos chegaram para a igreja que tinham entendimento da graça de Deus e disseram assim: olha, para você ser justificado diante de Deus, não basta crer em Jesus. Além de crer em Jesus, quando tem alguma coisa além de Jesus, você pode sair fora, irmão. Se eu chegar aqui e pregar alguma coisa além de Jesus, você já pode falar alguma coisa. Eles chegavam e diziam assim: além de crer em Jesus, você também tem que fazer essa cerimônia. Tem que praticar isso. Você tem que praticar isso para você ser justificado diante de Deus. Para a salvação não basta Jesus, tem que também ter essa cerimônia. Paulo diz para eles assim: se vocês entrarem nessa conversa, se vocês deixarem circuncidar, se vocês ouvirem quem está dizendo que existe algo além de Jesus, se vocês derem ouvidos às cerimônias que tentam fazer aquilo que Jesus já fez, vocês estão, diz a palavra de Deus, diz assim: Cristo de nada vos aproveitará, ou Cristo de nada servirá. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, se vocês praticarem o que eles estão dizendo de leis e mandamentos e cerimônias,
se vocês tentarem servir a Deus por obediência à lei, se vocês tentarem amar a Deus ou serem salvos, se vocês tentarem se santificar por qualquer outra coisa a não ser Jesus, vocês estão dizendo que Cristo não serve de nada para vocês. Em outras palavras, estavam anulando o sacrifício de Jesus. Quando eu aceito essas coisas na minha vida, se eu preciso fazer alguma coisa além de crer em Jesus, para mim ser salvo, se eu preciso fazer alguma coisa além de crer em Jesus, para mim ser justo, para mim ser santificado, se eu preciso fazer alguma coisa além de crer em Jesus para ser perdoado, então eu estou dizendo que a cruz foi inútil, que o que Jesus fez na cruz foi inútil. Quando eu me deixo, se alguém chega para mim e diz assim, não, você crê em Jesus? Creio, como os Gálatas creram. E a palavra de Deus diz que eles começaram no Espírito, mas estavam tentando se aperfeiçoar pela carne, através da obra da carne. Então, se alguém diz para mim que além de Jesus, para mim ser justificado, eu preciso também fazer 7 dias de jejum, então Jesus não é suficiente, a cruz não foi suficiente. Que Jesus, só Ele não me santifica. Se além de eu crer em Jesus, eu preciso jejuar, subir monte, fazer votos e um monte de coisa, para mim ser abençoado, eu estou dizendo que a cruz é inútil. Que Jesus não foi completo o seu sacrifício, mesmo Ele tendo dito tetelestai, está tudo feito, pago, completo. Eu estou dizendo que isso não vale de nada. Porque agora eu estou tentando fazer alguma coisa, como se eu estivesse dizendo, Jesus não completou, eu vou completar. É a obra que eu vou fazer que vai completar a minha santificação. É a obra que eu vou fazer que vai completar a minha salvação. É a obra que eu vou fazer que vai completar a minha bênção. Diga assim, somente Jesus. Paulo está dizendo isso para eles, é somente Jesus, irmãos. É somente Cristo. Mas os irmãos alguns irmãos já estavam cedendo. Quando alguém chega para vocês assim, qual é o dia da consagração na sua igreja, do jejum? Qual é o dia que você sobe monte? Qual é o dia do voto? Qual é o dia não sei mais do que? E você diz, não tem esse dia. As pessoas vão dizer assim, mas tem que ter. Você vai perguntar por quê? Ele vai dizer, porque Jesus morreu na cruz, mas nós temos que fazer a nossa parte para nos santificar, mas nós temos que fazer a nossa parte para ser salvo, mas nós temos que fazer a nossa parte para ser abençoado. Ou seja, Jesus não fez tudo, tem alguma parte da minha carne ainda para fazer. Então isso é o que? É o ir debaixo da lei, é o estar debaixo da lei, debaixo de mandamentos, debaixo de regras humanas. Ele segue. Então a primeira coisa que ele diz é assim, se você se deixar tentar se relacionar com Deus por causa de obediência a mandamentos, se você tentar se relacionar com Deus através do teu esforço em obedecer, então vocês estão dizendo, né? Ele diz, Cristo de nada lhe servirá. E ele diz de novo, irmãos, eu vou ler o 2 de novo para você ver o que ele repete no 3. Ele diz assim, ouçam bem o que eu, Paulo, estou dizendo. Caso deixem se circuncidar, se por acaso vocês ouvirem essas pessoas e tentarem se relacionar com Deus por obras da lei, então vocês estão separados, Cristo de nada servirá. 3. De novo eu digo a vocês, todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Ele diz assim, se você obedecer isso, vai ter que obedecer tudo. Ninguém consegue obedecer tudo, mas se você quiser obedecer uma coisa da lei, vai ter que obedecer tudo. Aí a pessoa começa a tentar obedecer a Deus pela lei. Ela não consegue, porque ninguém consegue. Então ela se frustra, ela consegue uma semana amar o próximo como ela mesma. Aí de repente fecham ela no trânsito, ela desce e mata alguém. Aí ela pensa, puxa, não cumpri o mandamento, porque é amar ao próximo, mas eu matei o próximo. Sempre vai falhar. As nossas tentativas de agradar a Deus por obras da lei sempre vão nos frustrar. Nós sempre vamos falhar.
Porque o único que conseguiu cumprir, Jesus cumpriu a lei. O único que conseguiu cumprir a lei foi Jesus. Quando que eu obedeço agora, pastor, a lei? Quando eu creio em Jesus. Quem crê em Jesus está cumprindo toda a lei. Eu cumpro a lei em Cristo Jesus. Eu não conseguia cumprir, mas Ele cumpriu para mim. Alguém pode dizer assim, mas pastor, é muito fácil. Mas quem disse que é para ser difícil? Quem falou? Não, pastor, mas a gente tem que morrer todo dia. E morrer todo dia. A Bíblia diz que eu já morri para o pecado. Nós estamos mortos para o pecado. Não diz que eu tenho que morrer todo dia. Eu tenho que agora viver em Cristo todo dia. Não, pastor, mas fala da lei cerimonial. É, da lei cerimonial que eles estão falando. Tem gente que faz essa distinção, faz essa diferença. É a lei cerimonial, não é os 10 mandamentos. Que os 10 mandamentos é eterno, não é. Então eu quero que você leia comigo 2 Coríntios 3, 7. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. O ministério que trouxe o que, irmãos? Ela foi gravado com letras em... O que foi gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos. Esse ministério, Paulo chama de ministério de morte. De ministério de morte. Alguns dias atrás, uma pessoa que guarda o sábado começou a me questionar e me encher a paciência na rede social. Diz assim, vocês não guardam a lei de Deus? Sim e não. Sim, porque nós guardamos ela em Cristo. Não porque nós não guardamos ela como vocês. Na carne. Que as pessoas, o ser humano, ele acha que é tudo na carne que a gente serve a Deus. Você não serve a Deus na carne. Então ele diz, olha, esse é o ministério de morte. Mas pastor, mas quer dizer que os 10 mandamentos são ruins? Não, a palavra de Deus diz que a lei é boa. E mais, diz que a lei também é santa. A lei é boa e santa. E qual é o problema? O problema é que ela não transforma o homem de dentro para fora. A lei apenas faz com que os impulsos humanos sejam segurados por tempo determinado. Uma semana, um mês, um ano. Depois explode. Quando que você viu lei transformar uma pessoa? Não transforma. Não transforma. Então a lei, ela não veio para transformar o homem. A lei veio, na verdade, né? Eu já falei bastante isso aqui, mas para resumir, para mostrar Deus, como Deus é, a santidade de Deus. Para mostrar. Mas não transformava o homem. Ali dizia, não matarás. A vida toda o homem matou. Porque a pessoa que ela quer obedecer a Deus pela lei, o impulso dela fica impedido por muito tempo. Ela diz assim, eu não vou mentir, porque a Bíblia diz, olha, não posso mentir, eu não vou mentir, porque Deus não quer que eu minta, eu não vou mentir, e eu faço um propósito com Deus, que eu não vou mentir, eu não vou mentir, não vou mentir, mentiu. Por quê, irmãos? Porque não é a obra de Cristo dentro dela, para ela obedecer em Cristo. Não, é ela, pelo esforço dela, tentando obedecer a lei. Sempre vai falhar. Sempre vai falhar. Os mandamentos dizem tantas coisas ali. Sempre vai falhar se eu tentar obedecer. Mas como que nós obedecemos? Nós obedecemos em Cristo Jesus. A palavra de Deus, quando Cristo, Ele cumpre a lei, e Ele vem habitar em nós, automaticamente eu e você em Cristo estamos obedecendo toda a lei. Você está obedecendo. Mas tem coisas que eu ainda faço, que você precisa ser reeducado. E quanto mais você ouvir o Evangelho, mais você vai ter conhecimento da sua identidade, daquilo que você é, de quem é Deus. E essas coisas vão saindo da sua vida. Eu não consigo obedecer pela minha força. Por isso tem um monte de irmãos frustrados dentro das igrejas, nem querem mais participar de nada, porque ele não consegue alcançar o padrão que é pregado no púlpito. Porque esse padrão nós só alcançamos em Jesus. Só em Jesus. Então,
A palavra de Deus diz, no versículo 3, ele diz assim: de novo declara todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Versículo 4, vocês procuram ser justificados pela lei. E o que acontece? Separaram-se de Cristo. Segunda coisa, primeiro ele diz que Cristo de nada aproveita para vocês. Segundo, separaram de Cristo. Tentou obedecer pela sua força a Deus, separou de Cristo. Porque na graça de Deus, na nova aliança, tudo o que eu preciso está em Jesus. Toda a minha obediência está em Jesus. Quanto mais eu o conheço, mais eu o amo e mais eu ando com Ele, mais eu obedeço a Ele. Então, se eu disser para alguém aqui, olha, é proibido você usar tal roupa, essa roupa, eu estou colocando irmãos debaixo da lei. Estou colocando irmãos para servirem a Deus de uma forma legalista. De uma forma legalista. Então nenhum homem tem autoridade para dizer para você: escute, o que você tem que beber, o que você tem que comer, o que você tem que vestir, aonde você tem que ir, o que você não tem que comer, o que você não tem que beber, aonde você não pode ir, o que você não pode vestir. Ninguém tem autoridade. Porque a partir do momento que acontece isso, você vai servir a Deus, tentar se relacionar com Deus por aquilo que você come, por aquilo que você bebe. Não, eu não posso beber isso. Por que eu não posso beber isso? Eu não posso beber isso porque desagrada a Deus. Desagrada a Deus por quem? Quem falou? Aonde diz? Não, eu não posso comer isso porque desagrada a Deus. Desagrada a Deus por quê? Quem disse? Quem falou? Não, o pastor falou que para a gente ser santo a gente tem que fazer isso. Não, para ser santo a gente crê em Jesus. O pastor falou que para ser santo eu não posso beber isso, para mim ser salvo. Eu tenho que lutar todo dia pela minha salvação, então eu tenho que estar santificado. Eu não posso beber isso. Quem disse? O pastor? Meu pastor se equivocou, porque a minha salvação é pela graça em Cristo Jesus. Então é tudo Jesus. Na nova aliança o centro é Jesus. Nós não estamos aqui porque nós viemos para cá nessa noite, porque eu quero buscar em Deus santificação, salvação. Eu quero buscar em Deus uma coisa, não. Essa reunião aqui é resultado de quem já é em Cristo. Nós não estamos aqui, irmãos, para buscar aquilo que Jesus já fez. Mas é tão fácil assim, pastor, somente crer, somente crer. Se tiver outra coisa, estamos desligados, separados de Cristo. Nós só desfrutamos da plenitude de Deus se estivermos crendo em Jesus. A única maneira de desfrutar das riquezas de Deus, da plenitude de Deus, é crendo em Jesus. Não é porque você, pastor, mas eu bebo, eu fumo, mas eu jogo, mas eu não sei mais o que, e essas coisas me separam de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Eu também não estou nem aí que o religioso que vai entrar na gravação, vai entrar na live depois criticar a gente. Primeiro sempre tem que assistir tudo que a gente vem falando, para depois criticar uma palavra, né? Então a pessoa diz, mas eu fumo, mas eu bebo, eu como carne de porco, mas eu uso short, eu uso não sei mais o que lá, mas eu pinto o cabelo, mas eu corto, mas eu... E a pessoa acha que essas coisas... Deus é muito maior que isso, irmão. Deus é muito maior que isso. Então quando eu olho para essas coisas, não, eu tenho que me relacionar com Deus fazendo e não fazendo. Eu tenho que me relacionar com Deus com o que pode e o que não pode. Não, eu só me relaciono com Deus através de Jesus. Só através de Jesus. Esquece essas outras coisas que a religião ensinou para você. Esquece essas coisas. Pastor, mas então eu posso beber o que eu quiser? Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que ela fuma a vida toda. Depois ela tem problemas por causa do fumo. Tem pessoas que ela bebe a vida toda e ela tem problema por causa da bebida. Quando ela não tem na saúde, ela tem na família, na casa, destrói casamento, destrói a família, causa acidente e outras coisas mais. Ninguém, ou melhor,
Eu gosto sempre de trazer o lado positivo, né? Eu dizer que ninguém vai para o céu, né? Eu vou dizer positivo. Quem vai para o céu é filho, irmão. Quem vai para o céu é filho, não é quem faz coisa boa ou ruim. Quem vai para o céu é filho. Ninguém vai para o inferno porque ele bebeu, fumou. Ninguém vai para o inferno por causa disso. Ele vai porque não é filho. Lugar de filho é junto com o pai. Sempre vai ser, eternamente vai ser junto com o pai. Mas daí, pastor? Então, tem pessoas que ela bebe a vida toda e a vida dela é um caos por causa da bebida. O que acontece? Ninguém vai para o inferno porque bebeu, fumou. Ninguém vai para lá, mas traz ele. Ninguém vai para o inferno porque bebe, mas bebe e traz o inferno. Ninguém vai para o céu, para o inferno porque fuma, mas ele, através do fumo, ele traz o inferno para ele. Como assim? Sim, ele traz doença para ele, ele traz problemas para ele. Ninguém vai para o inferno porque mente. Não, ele traz o inferno porque nos relacionamentos dele vai ser mentira, no casamento, na família, na igreja, no trabalho vai ser mentira. Ele traz o inferno, ele nem precisa ir. Porque a vida dele é um inferno, depende daquilo que ele faz, entende, irmãos? Então Deus não se relaciona comigo por causa dessas coisas. Essas coisas sou eu que tenho que saber o que é bom para mim e o que não é, o que vai me ajudar e o que não vai me ajudar. Mas isso não me santifica. Se você tem países aí que é cultura fumar, é cultura. Se o pregador também não fumar, ele está fora da cultura, é cultura fumar. Chega lá pregando que é pecado fumar. Você sai de lá queimado com o fumo deles. Você entende? É cultura. Já vou dar uma palhinha aqui do que eu vou ensinar daqui a alguns dias, né? Tem gente que diz assim: fulano é casado, pastor, fulano não é casado. Mas o que diz que ele é casado e não é casado? O que diz? Não, pastor, não é casado no papel, está em pecado diante de Deus. Que não é casado no papel, está em pecado diante de Deus. Aonde, irmão? Meu Deus, então a Bíblia que eu leio falta alguma coisa nela, irmão. E nos apócrifos também falta. Porque se você lê nela, nos apócrifos, você não vê isso. Você vê o contrário. No Antigo Testamento é quando separava que assinava papel, não quando casava. Casamento no papel é cultura. E é lei também, né? É lei humana, é lei do homem, né? Se você casar no papel, você está de acordo da lei dos homens. Você entende? Mas eu vou falar isso daqui a alguns dias mais. Se prepare. Vai arrepiar mais ainda. Mas a religião deixou a gente cheio de coisas na cabeça, de pode, não pode, que a gente precisa se relacionar a Deus assim, desse jeito. Ah, mas pastor, lá no texto diz, olha, cuide para que a sua liberdade, não faça o seu irmão tropeçar. Nós vamos ver isso também daqui a alguns dias. Hoje apenas saia daqui firmado na liberdade que Cristo entregou para você e não se submeta mais a escravidão nenhuma. Nenhuma. Ninguém é obrigado a estar aqui. Não existe uma lei que para você ser salvo tenha que estar aqui. Não. Isso tem outro motivo de nós estarmos aqui, irmãos. São outros motivos. Entenda que a sua vida só depende de Jesus. A sua vida só depende de Jesus. Tem muitos que não querem pregar o que nós estamos pregando aqui, porque eles têm medo que as pessoas não venham mais, né? Eles acham que controlam a vida das pessoas, a santificação das pessoas, o pecado das pessoas, se ela vai pecar ou não, não. A lei que eles colocam apenas reprime o impulso que está dentro do homem, mas o que transforma é o Evangelho, o que transforma é Jesus. Ninguém vai parar para sempre com alguma coisa que ele não gostaria de estar praticando por causa da lei. Ele só vai parar se houver uma transformação de natureza, uma nova vida, uma nova natureza. Mas a religião diz para nós que quanto mais eu pregar sobre o pecado, pregar sobre o inferno, pregar sobre o demônio, pregar sobre tribulação, grande tribulação, quem vai ficar, quem não vai ficar, marca da besta, chip e um monte de coisa a mais. Mas a palavra de Deus diz assim, que eu e você fomos chamados para proclamar as grandezas de Deus. Qual é a grandeza de Deus? Cristo.
A grandeza de Deus é Cristo, a grandeza de Deus é o amor, aleluia, essa é a grandeza de Deus. O pastor não tem medo de pregar isso e as pessoas entenderem mal e sair daqui fazendo o que quiserem, mas pode fazer o que quiser. Cada um com a sua consciência faz bem para você e para o coletivo aqui. O que faz bem para a sua casa, para o seu casamento, para a sua vida, para a sua saúde. Ninguém pode me ditar regras para mim estar de bem com Deus. Pode ditar regra para outros motivos. Mas para mim estar de bem com Deus, irmãos, saia debaixo do jugo da escravidão. Se você tem pessoas que ela mesma se coloca a regra para ela. Olha o que acontece. Tem irmãos que entram no entendimento do Evangelho da Graça e ele coloca a regra contrária. Por exemplo, lá na religião, as pessoas para se santificarem vão até o monte. Aí a pessoa conhece o Evangelho da Graça e ela coloca uma regra contrária. Ela diz, é proibido eu ir no monte, porque eu sou da graça. Você foi para baixo da lei de novo. Foi de novo. Que você colocou agora outra lei. Você é livre para ir orar onde quiser. Não é errado ir ao monte. Também não é certo, não é obrigado ir ao monte. Mas também não é obrigado. Você que sabe, você entende isso, irmãos? A liberdade que Cristo nos libertou. Eu não posso colocar outra regra agora. Uma regra contrária. Não preciso mais orar de madrugada, jamais, porque eu estou na graça. Agora eu oro toda hora, ora nada, né? Mas ele diz, eu oro toda hora, eu estou na graça. Antes eu levantava 3 horas da manhã, o relógio despertava. Quando eu não acordava de madrugada, eu ficava, meu Deus, errei com Deus, e agora, o que vai ser? Esse dia vai ser tenebroso, porque eu combinei com Deus de orar de madrugada e não orei. Aí ela ficava preocupada, condenada. Agora ela faz o contrário. Ela disse, eu sou proibido de orar de madrugada. Se eu acordar, eu nem vou orar, porque eu estou na graça agora. Ora, você foi para baixo da lei de volta. Você entende? Toda vez que você começa a tentar se relacionar com Deus, por mandamentos de pode e não pode, você saiu. Está desligado de Cristo, é o que diz o apóstolo Paulo. Obras, regras legalistas, cerimônias, rituais, que nós nos sujeitamos, isso é estar debaixo da lei. Assim nós nos desligamos de Cristo e deixamos de viver o melhor de Deus na nossa vida. Por isso você e eu fomos chamados, irmãos, para estar debaixo da graça de Deus. Porque é debaixo da graça de Deus que o milagre acontece sem voto nenhum. É debaixo da graça de Deus que a cura acontece sem cumprir propósito algum. Essa semana eu coloquei ainda no grupo ali dos líderes, um rapaz lá que disse assim, deixe o seu nome para oração, eu vou subir de joelho no monte, vou rapar a cabeça e rapar a barba. Mas e daí? Então deixe o seu nome, porque meu sacrifício vai ser forte. Olha, se Deus não vai olhar e dizer assim, oxi, você se sacrificou, vou responder todo mundo. Se der 1000 comentários aí, vou responder 1000 pedidos de oração, porque afinal de contas você subiu de joelho, cara. Você rapou a barba. Ora, Deus impressionado. Você cortou o cabelo, deixou a cabeça rapada. Eu vou ter que responder. Acho que Deus age assim. Eu vou repetir, Deus é maior que isso, irmão. Agora, quando alguém olha para a sua vida e diz assim, olha, eu sei que eu preciso de saúde, eu sei que eu preciso de provisão, de prosperidade, mas tudo isso eu creio que eu encontro na graça de Deus. Aí o que Deus vê? Fé apenas em Jesus. Fé apenas em Jesus. Nós não temos uma fé misturada com mais nada. E aí, por fim, ele diz assim ainda, acho que é o versículo 4, Jefferson. É assim, né? Isso aí. Então ele diz, separaram-se de Cristo. E o terceiro, tá? Primeiro ele diz assim, vocês, Cristo de nada vos aproveitará. Segundo, se desligaram ou se separaram de Cristo. Terceiro, caíram da graça. É quase a mesma coisa os três, né? Mas ele diz, caíram da graça. Aí muitas pessoas vão pegar esse texto aqui e dizer assim, viu? Quem cai da graça perde a salvação. Não é isso que ele está falando aqui, irmãos.
É só você conhecer o livro, que ele não está falando disso. Ele está falando para pessoas salvas. Essa igreja que se reunia aqui, como nós nos reunimos aqui, essa igreja era uma igreja de salvos. Salvos, filhos de Deus, que outros irmãos tinham se metido no meio ali para tentar colocar legalismo no meio da igreja, o que pode, o que não pode. Olha, você tá assim, olha, esse pastor nem um terno, uma gravata, esse pessoal aí vem de bermuda na igreja, vem questionar a nossa liberdade. Mas nós somos livres em Cristo e nada tira essa liberdade de nós. Tem lugar que as pessoas são tão oprimidas que ela tá de saia em casa e de calça por baixo. Mas se ela vê que o pastor apontou na rua, ela já vai e fica ali só com aquela saia. Ela já fica preparada para trocar roupa rápido. Fica preparada. Por quê? Que o pastor vai ver que eu não estou debaixo da lei. Lei de quem? Lei que ele colocou. Ele colocou para quê? Ele colocou para poder cantar no coral. Só se santifica para cantar no coral quem usa saia. Ninguém que crê em Jesus apenas está santificado para cantar no coral. Ora. Para ser do diaconato? Não, você... O que é? O que diz ali assim, diaconato, sempre vai saber, tentar ver o que diz as regras. Como são as regras? Como são as regras de Deus? Jesus nunca veio trazer regras. Ele veio trazer Ele mesmo. Ele veio trazer o Pai para habitar dentro de nós. É isso que Ele veio fazer. Então, aqui diz caíram da graça. Ele não está falando da salvação. Ele está falando que a pessoa saiu debaixo da graça de Deus e agora está debaixo da lei. Se relacionando com Deus por coisas, se relacionando com Deus através de cerimônias. Se você pensa, irmão, que a ceia salva você, você está debaixo da lei. Se você pensa que o batismo salva você, você está debaixo da lei. Que a ceia não salva você. O batismo não salva você. Quando eu criei, fui batizado em Cristo Jesus. Na hora que eu criei, me tornei filho, tornei santo, capacitado, na hora que eu criei. Quantos aqui já creem, irmãos? Até vem antes, né? Mas eu estou dizendo aqui para você entender. Vem muita coisa aí para daqui a alguns dias para nós. Mas a gente, quando você creu, se tornou filho. Se torna filho de Deus. Agora, o batismo não me torna filho. Tem pessoas que ele vem para a ceia e antes de participar da ceia, dizem, ai meu Deus, perdoa os meus pecados, minhas falhas. Eu errei ontem com a minha mãe, com o meu marido, com a minha esposa, me perdoa. Deus dizendo, mas o que está acontecendo? Deus dizendo, o que está acontecendo? Já o perdoei na cruz, cara. Na cruz seus pecados foram perdoados. Jesus não morreu em vão, igreja. Jesus não fez o sacrifício em vão, não ressuscitou em vão. Você é lavado, remido no sangue de Cristo. Você se tornou filho de Deus, santificado, completo, nada falta na tua vida. E como nós estamos aí nesses 15 dias falando muito sobre isso, você é amado de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, somos amados de Deus. Então nada mais se acrescenta naquilo que Jesus fez. Por isso ele diz, se fizerem, caíram também da graça. Ele coloca aqui agora um termo que leva nós a pensar em queda, né? Caiu da graça. O irmão não está vivendo mais sob a graça de Deus, debaixo da graça de Deus, do favor de Deus. Deus, ele deu para ele de graça, mas ele ouviu lá uma mensagem legalista e ele foi lá tentar pagar o preço para receber o que Jesus já deu de graça. Ele está lá tentando fazer um voto para receber o que Jesus já deu de graça. O camarada diz assim, mas pastor, lá em Atos, Paulo fez um voto. Fez um voto em Atos mesmo. Paulo fez voto, Paulo falou um monte de coisa que ainda não estava de acordo com a nova aliança. Fez.
Porque ainda estava ali, as duas alianças ainda estavam, né, uma chegando e a outra saindo no entendimento dos irmãos. Então nós não podemos pegar algo que Paulo ainda não tinha uma revelação completa, né, da graça de Deus e dizer, não, mas Paulo fez um voto, ele rapou a cabeça. Então eu vou rapar a cabeça também. Então quando eu faço essas coisas, eu estou dizendo, o sacrifício de Jesus não valeu de nada, porque eu ainda tenho que fazer alguma coisa. O que eu e você temos que fazer hoje? Hoje nós temos que crer. Mas como, pastor, se eu nem consigo crer, tamanho os problemas que estão acontecendo na minha vida, na minha casa, no trabalho, na família, na saúde? Então, mesmo nesse momento que você precisa crer e não consegue, eu tenho uma notícia boa para você. O Espírito Santo de Deus ajuda você a crer nessa noite aqui. Aleluia. Então nada nós podemos acrescentar em Cristo, não é Jesus, nada além de Cristo. Não, Jesus é bom, pastor, Jesus é maravilhoso, o sacrifício dele foi perfeito, mas eu ainda preciso fazer um sacrifício. Bom, então você está debaixo da lei e caiu da graça. Porque sacrifício para ser abençoado, para ser salvo, para me santificar, eu não preciso mais nada. Olha o que diz o versículo 6 agora, vamos ler o 6. Diz assim, olha que poderoso, irmãos. Porque aonde, irmãos? Na lei ou em Cristo? Porque em Cristo, nem circuncisão e nem incircuncisão, nem subir monte, nem descer monte, nem nada, não coloque lei. Então, nem isso, nem aquilo outro tem efeito algum. Essas coisas não têm efeito nenhum. Nada de efeito. Mas pastor, eu fiz um voto e Deus me abençoou. Eu também já fiz um voto e Deus me abençoou. Mas não foi o voto, foi a fé. Se eu não fizer voto agora e crer, vai acontecer a mesma coisa. Você crê nisso, irmão? Mesma coisa. Então, se nada tem efeito algum, o que tem? Mas sim a fé tem efeito. A fé que atua pelo sacrifício. A fé que atua pelo amor. Aleluia. O que tem efeito na nova aliança? A fé que atua pelo amor. Hoje eu tenho que ir no culto, porque eu fiz um voto, eu vou ir agora 7 dias na igreja, eu não vou faltar um culto, para que Deus abra a porta para mim. Você saiu debaixo da graça de Deus. Você está tentando conquistar Deus. Está tentando provar para Deus que você merece. Voto, sacrifício, qualquer coisa disso, irmão, é você tentar provar para Deus que merece. Mas na nova aliança, essas coisas nada tem efeito mais. Então por que nós vamos fazer isso se não tem efeito? Não tem efeito. Você entende que isso não funciona? Não funciona mais. E o que funciona? O que tem efeito? O que tem efeito é a fé. É a fé genuína, é a fé em Jesus Cristo. É a fé que atua pelo amor. Se você veio para cá e você está aqui pelo amor, irmão, você está completo, está debaixo da graça de Deus. Se você está orando pelo amor, você está completo, está debaixo da graça de Deus. Alguns pastores há poucos dias ainda me falaram assim, não, eu coloco um monte de atividade na igreja, para a fé das pessoas, que os irmãos precisam de tudo isso, para que a fé deles esteja firme. Então quer dizer, a confiança dele é os eventos da igreja, para os irmãos estarem firmes. Nem a fé dele está genuína, a fé dele está nas coisas que ele faz para a igreja se santificar, nas coisas que ele faz para a igreja se firmar na fé. Meu irmão, nem do chamado líder ali não há fé. Imagina nos irmãos. Nós não dependemos de um monte de atividade, às vezes que ainda já é preciso e a gente faz muitas atividades. E às vezes é necessário a gente fazer para servir, para fazer um monte de coisa, mas não é por causa da nossa fé. A nossa fé, ela está firmada em Jesus Cristo. Eu não preciso de atividades. Eu não preciso. Um monte de atividade. Aí o que acontece, né? Eu falei aqui, eu acho que sexta-feira,
Aí a pessoa participa de tudo porque ela tem medo que a fé dela se esfrie. Então ela vai domingo, segunda no grupo de mulher, terça no culto de busca do Espírito Santo, quarta no culto da salvação, quinta no culto de prosperidade, sexta no culto de libertação, sábado ela inventa alguma coisa, no domingo ela vai de novo na igreja porque ela quer que a fé dela esteja firme. Ela não quer perder a salvação, ela tem medo, então ela está fazendo todas essas coisas. Aí o que acontece? Ela não tem tempo nem para a família, nem para nada, nem para se divertir, não tem nada mais. Não tem tempo. Aí dá problema na família, porque não tem mais, nem conversam mais, chega cansado toda noite, nem namoram mais. Por quê? Porque está se consagrando, irmão. Então é muita consagração, é tanta consagração, que aí começa a dar problema no casamento. Aí o que acontece? Deu problema no casamento por tanta atividade, da pessoa achar que a fé dela depende de tudo isso, e do pastor ou líder achar que os irmãos dependem dessas coisas. Aí dá problema no casamento. Aí eles vêm e dizem assim: tem um problema no casamento, o diabo está lá na minha casa, pastor. O diabo meteu a mão dele no meu casamento. Aí o pastor: mas isso aí é porque você está fazendo a obra. Faz a obra de Deus todo dia a obra de Deus, mas não faz a obra no casamento. Todo dia, obra. Aí não faz a obra, aí o pastor ainda incentiva, né? A pessoa diz: porque é demônio na minha casa, pastor. É demônio, irmão. Então, irmão, agora vamos começar uma corrente para libertar. Agora eu vou lá na sua casa. Então ela fica 7 dias na igreja e ainda mais uma hora do dia vai o pastor na casa lá, fazer mais uma corrente. Então é muita coisa, sendo que o que precisa na minha vida eu já tenho, que é Jesus. Aleluia, eu já tenho, é Jesus. Você entende que não é, irmãos? Por isso que nós não temos tantas atividades. As que nós temos são necessárias. Nós temos atividades na nossa igreja, nós temos os grupos pequenos, nós temos o culto, mas nada disso é porque eu tenho medo que você se perca na fé. É claro que ouvir o evangelho, estar junto com os irmãos, isso edifica a nossa fé. Edifica a fé. O que eu quero que você entenda é que você não perde salvação. Você não está aqui porque tem medo de perder salvação. Nós estamos aqui porque nós temos certeza da salvação, que nós cremos na salvação. Então, primeiro, quem dá ouvido para essas coisas, ela não vê, ela está dizendo que a cruz é inútil, Cristo de nada se aproveita. Segundo, se separam de Cristo. Terceiro, caíram da graça. Estar debaixo da graça de Deus não é estar debaixo de uma doutrina, pois a graça de Deus não é uma doutrina, irmão. Escute, ninguém pergunta para vocês o que vocês pregam. A gente prega sobre a graça de Deus e você diz assim: é uma nova doutrina. Não existe nova doutrina. A graça de Deus é uma pessoa, a graça de Deus é Jesus Cristo. Então nós não estamos debaixo da graça, estamos debaixo de uma lei, de uma doutrina, estamos debaixo de Cristo. Estar debaixo da graça é estar debaixo da obra completa de Jesus e confiando inteiramente e unicamente na obra de Cristo Jesus. Aleluia, isso é estar debaixo da graça. Os Gálatas estavam misturando a lei com a graça. Pastor, mas assim, eu tenho lá o fulano, disse para mim, meu amigo está indo lá, mas a igreja lá é uma igreja bem legalista, o que eu faço? Não faço. Não faço. Apenas orienta sobre o amor de Deus. Apenas orienta sobre a graça de Deus. Está debaixo da graça, pastor? Não, a pessoa não está. Se ela estiver fazendo uma coisinha só, que é da lei, que diz a palavra de Deus? Diz que um pouquinho de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Se ela estiver um pouquinho envolvida com coisas da lei, está tudo comprometido. Tudo comprometido. Tem um pouquinho de lei, está tudo comprometido. Tem um pouquinho de legalismo, está tudo comprometido. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. E o que nós vamos fazer, pastor? Vamos orar para o Senhor iluminar a vida dessas pessoas com o entendimento que Ele tem nos dado aqui. A vida cristã na graça não eliminou a obediência, irmãos. E a vida cristã na graça não eliminou as boas obras. Porém, agora
Nada começa em nós, mas tudo começa em Jesus. Nós pregamos a Cristo agora e não a lei. Amém? Você não vem aqui para mim explicar para você o que pode. Que nós não pregamos lei. Nós pregamos aqui Cristo e cada vez mais vamos falar de Jesus. Cada vez mais de Cristo. Vamos crescer no entendimento de Cristo. E hoje nós vamos sair daqui livres. Se chegar alguém, irmão, tentar colocar você para debaixo da lei, quem sabe você ainda com pouco entendimento da graça de Deus, às vezes acredita e diz, é mesmo, vou fazer, o irmão lá, né? Ele falou que eu tenho que fazer para mim ser santo, eu tenho que fazer para mim ser salvo. O pastor falou lá e mostrou sobre a graça de Deus, mas o irmão lá mostrou um monte de texto lá que eu tenho que fazer para ser salvo, que eu tenho que fazer para me santificar. Então, se você não tem entendimento ainda do Evangelho da graça de Deus, faça o seguinte: continue firme, mesmo não entendendo, que o Espírito Santo de Deus vai dar entendimento para você. Em poucos dias você vai ter toda a compreensão necessária para você estar realmente livre e firme debaixo da graça de Deus. Amém? Vamos orar juntos, irmãos?